pontos aqui, olha, outro ponto que eu quero tratar com você na nossa aula aqui, ponto relevante, ponto importante também. Esses boatos bobos, né, que o idoso precisa de autorização, tudo isso sabe de onde vem, gente? Isso vem normalmente do regime de casamento. Você vai entender o que eu estou falando. Olha só que interessante, ó. Nós temos aqui, olha que interessante, nós temos aqui o impedimento, tá aparecendo para você. No casamento, nós temos os chamados impedimentos no casamento, né? Esses impedimentos são situações, causas que impossibilitam a realização do casamento por algum motivo. Isso é impedimento. Professor, o que é o impedimento de um casamento? São situações que, de fato, impossibilitam o casamento, a realização do casamento. Isso é um impedimento, que merece uma atenção especial, porque nós já conversamos que as situações de impedimento, quando não respeitadas, elas geram a nulidade do casamento. Elas geram a nulidade do casamento através da ação de declaração de nulidade. Nós conversamos sobre isso. Por isso é tão importante compreender o que é impedimento do casamento. Para ficar didático, conforme o material que aparece para você, nós temos três situações, vamos agrupar o impedimento em três situações para ficar bem didático. O primeiro impedimento, ele pode ser classificado impedimento de resultantes de parentesco. Então classifica assim, ó, impedimento, gênero, A, impedimentos resultantes de parentesco, ok? 2, impedimentos resultantes de casamento anterior. E 3, impedimentos resultantes de crime. Nós temos três situações, então, de impedimentos. A primeira situação, impedimentos resultantes de parentesco. A segunda situação, impedimentos resultantes de casamento anterior. E a terceira situação, impedimentos resultantes de crime. Estudar impedimento e aprofundar essa matéria, aprofundar muito bem, é interessante fazer essa divisão porque fica mais didático. Então esse agrupamento fica perfeito. Professor, quantos impedimentos existem no casamento? 3 grupos. Vinculados a parentesco, vinculados ao segundo a casamento anterior e o terceiro, resultado de crime, tá? Vamos lá, vamos estudar um por um então. Primeiro impedimento resultante de parentesco, que é o que nós falamos aqui. Existem proibições de natureza civil, religiosa, moral também, mas para nós o que interessa é a natureza civil, aqui do direito, como operadores do direito. Existe o impedimento de casar ascendentes com os descendentes. É impedido, não casa. Se ocorrer um casamento desse, ele é nulo. Lembra que nós falamos que é um motivo da ação declaratória de nulidade de casamento? Então não pode. Primeiro impedimento relacionado ao parentesco. Segundo impedimento, então, os afins em linha reta. Os afins em linha reta também é uma situação de impedimento para casamento. Afins em linha reta. Aquele tronco, a família tem um tronco, não é isso? Os avós, os filhos, aquele tronco, linha reta. Transversal, linha reta. Então, existe um impedimento total. Próximo ponto também tem a ver com a adoção. Também é um impedimento vinculado, resultante de parentesco, a filiação. Nessa filiação, nós temos o adotante, a adoção. Também existe um impedimento onde o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi adotante. Então, o impedimento da adoção. Adotante com quem foi o cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante. Então, legal, também é um impedimento. Outro impedimento relacionado ao parentesco. Anota aí também, está aparecendo para você. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau. Os primos, hein, gente? Os primos, hein? Não pode casar, tá? Então, irmãos unilaterais e bilaterais. Também o adotado como filho do adotante, ok? Também impedimento também. Claro que nós temos a discussão em relação aos primos, tá? Tem discussões doutrinárias, jurisprudenciais, e tem cartório que faz, tá? Tem cartório que faz porque existe, sim, alguns entendimentos subjetivos, ok? Vamos lá, próxima classificação também, impedimentos resultantes do casamento anterior. Então, o segundo grupo que nós estamos estudando dos impedimentos. As pessoas casadas, não pode casar. Para você casar novamente, tem que ser divorciado, tem que se divorciar. Então, seria o impedimento resultante do casamento anterior. Próximo ponto também seria o terceiro agrupamento que nós dividimos, os impedimentos resultantes de crime.
Então, o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio, tentativa de homicídio contra o seu companheiro. Nós sabemos que temos aí, a psicologia explica muito bem isso, né? Nós temos várias síndromes. E essa situação seria uma situação de impedimento, onde o sequestrado se apaixona pelo sequestrador, né? Então, existindo uma situação onde os psicólogos, psiquiatras explicam essa situação, existe um impedimento também, tá? Então, um impedimento sobre realmente situações que podem ser desconhecidos até o momento da celebração do casamento. Então, também aparece no seu material. Cuidado, impedimento é uma coisa, causa suspensiva é outra. Quais são as causas suspensivas do casamento? Então, vamos lá, vamos estudar isso que é importante também. As causas suspensivas não provocam a nulidade do casamento, diferente das causas impeditivas. As suspensivas não. O que seriam causas suspensivas? São situações que o sujeito pode casar, mas naquele período ele está suspenso. Suspenso quer dizer que não é proibido. Pode casar, mas tem que esperar um lapso temporal. Então vamos lá, atenção aqui aos motivos da suspensão, as causas suspensivas, né, que não vão provocar nulidade, provocam sim a nulidade, mas devem ser respeitadas. Então não deverão casar, tá? O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, então não pode casar o viúvo ou a viúva enquanto não fizer o inventário dos bens e der partilha aos herdeiros. Isso é uma questão de proteção patrimonial, sim. Então, o viúvo ou viúva que tiver filho do falecido não pode casar até que faça o inventário. Morreu, tem que fazer inventário para poder casar. É engraçado que essa suspensão, essa situação suspensiva, ela é muito prática, hein, gente? Ela é muito prática. Por que prática? Porque, na verdade, muitas viúvos, não se atentam a isso. Como o inventário ele é oneroso, porque se você falar em inventário, não é só os honorários advocatícios, nós temos os tributos, né? Os tributos são valores onerosos. Então o brasileiro tem um costume de deixar para depois o inventário, não fazer o inventário. Só que ele esquece muitas vezes que o inventário tem que ser feito do falecido, o viúvo, a viúva, para que ele possa voltar a casar. Enquanto não for feito o inventário, não pode casar. Então aqui sim é uma situação interessante. Então guarde isso, anote isso, está aparecendo no material. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido tem que ter filho, tá? Enquanto não fizer o inventário dos bens do casal, não der partilha aos herdeiros, não pode casar. Ele fica suspenso, não pode casar, não deverão casar, só depois do inventário, tá? Então, ponto importante, lembrando que a regra é viúvo, tem que ter filho, tem que ter filha. Se não tiver filhos, né, não entra nessa regra. Mais uma situação de situação suspensiva também que você tem que saber para orientar o seu cliente. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou por ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução conjugal. Então a viúva fica... A viúva, não o viúvo, tá? Porque o viúvo não fica grávido, né, gente? A única situação que eu vi um homem grávido foi no filme antigo, não sei se é da sua época, que era o Arnold Schwarzenegger, né? Que ele ficou grávido, né? Mas só naquele filme. Então a viúva, exclusivamente, claro, porque só ela pode ficar gestante, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo, né? Ação declaratória de nulidade ou a nulidade até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução conjugal. Isso daí é fato para ter a certeza que ela não está gestante, né? Na verdade 10 meses porque nós sabemos que a criança no ventre materno da mãe não vai ficar mais que 10 meses no ventre materno. Temos algumas situações que já saíram nas mídias, né? Até de 11 meses, 12 meses, mas não é o comum, até por questões de saúde do bebê, né? Mas normalmente 10 meses. Então, anota aí, ponto importante também, tá? Mais um ponto importante também, o divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens. Também é um ponto importante, ponto relevante. Mais uma situação suspensiva também do casamento, tá? O tutor ou curador e os descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, ou ainda, né, não estiverem saudadas as respectivas contas. Por que isso, professor Júlio? Por que isso? Também para proteger os bens, para proteger em relação ao estelionato, fraude, tá? Tudo isso é previsto no artigo 1521 e 1524 do Código Civil. Então, pontos importantes. Então, nós estudamos aqui as causas suspensivas do casamento
e as causas de impedimento do casamento, tá? Então ficou muito didático, foi muito fácil para que possamos aqui entender de fato o assunto. Então, muito legal, muito feliz por isso, hein? Vamos juntos agora, vamos tratar de outro assunto também importante, que é, de fato, a oficina de prática, né? Alguns assuntos práticos. Então, eu espero você aqui para que possamos tratar desse assunto.